Foi assim que eu passei na certificação CPA 20 e CEA Ancor de primeira. Eu tracei uma estratégia quase como um plano de guerra contra a Ambima e Ancor. Ou eu passava, ou eu passava. E adivinha? Eu passei. E agora eu vou ajudar você a passar também. Antes de eu te contar como eu fiz isso, já me faz um favor? Curte esse vídeo, porque curtindo aqui, você mostra para a plataforma do YouTube que esse é um conteúdo relevante. Daí você me ajuda, eu te ajudo, e aí tá tudo certo. Vi dizer por aí que quem não curte esse vídeo não passa na prova. Então, se eu fosse você, não arriscaria. Agora sim, bora lá. Eu iniciei minha jornada no mercado financeiro quando eu tinha ali 18 anos. E eu lembro que todos à minha volta falavam sobre como era difícil tirar a certificação, que era impossível. Eu ouvi de várias pessoas que simplesmente não dava para passar de primeira. E até corria pelos corredores histórias de pessoas que fizeram a prova 7, 8, 10, 15 vezes e não conseguia a aprovação. Isso me deixou apavorada de uma maneira que virou questão de honra. Eu queria a qualquer custo levar essa aprovação para casa, mesmo que não fosse na primeira vez. E aí agora eu vou te contar como eu fiz esse processo, o que eu fiz para de fato passar na prova e ainda passar de primeira. Bom, o primeiro passo foi escolher um material de estudos adequado. Boa didática, material aderente, equipe que tira dúvidas, uma escola que realmente ensina ao invés de te passar várias tabelinhas e macetes decorebas. E bom, esse ponto tá um pouco óbvio, né? Eu preciso dizer que eu escolhi a Unibanco. Inclusive, a título de curiosidade, eu era aluna da escola. Eu conheci a escola quando eu estava estudando para certificação. E hoje eu sou sócia daqui. Inclusive, eu até te convido a entrar no site da escola e dar uma olhada nas nossas certificações, tá? Mas vamos falar sobre o processo de estudo? Depois que eu escolhi o material, eu organizei uma rotina. A ideia é que você marque a sua prova. É isso. Marcar a prova é a primeira etapa antes de começar, assim como organizar seus estudos. E, gente, não é só organizar, é organizar de verdade. É pegar as horas dos estudos das certificações e entender como isso se adapta à sua rotina. Na época que eu comecei a estudar para certificações, eu estava em um escritório de investimentos. Então eu coloquei toda a minha rotina no papel. Entendi por um ângulo 360 como estava o meu dia a dia. Então eu anotei ali, saí anotando que hora que eu acordo, que hora que eu saio de casa, que hora que eu chego do trabalho. Se eu levar comida ao invés de sair para almoçar no escritório, eu consigo otimizar meu tempo? Eu ganhava ali 30 minutos livres durante o dia levando comida. Que hora que eu chego em casa? Que hora que eu preciso dormir para conseguir acordar no outro dia e voltar para o trabalho? Quando eu coloquei tudo isso, todo o meu dia a dia no papel, eu comecei a traçar planos e estratégias. No horário do almoço, eu tinha 30 minutos livres porque eu estava começando a levar comida. Então, era um tempo mais curto. E como que eu conseguia adequar os meus estudos a 30 minutos no meio do dia? Bom, eu entendi que talvez assistir videoaula não era o essencial, não era tão inteligente. Então, o que eu fazia era rever as anotações que eu havia feito na noite anterior enquanto eu assistia as videoaulas. Já na volta para casa, eu pegava metrô, trem, então eu sempre colocava no YouTube e assistia as resoluções de questões que eram feitas ali na plataforma. E quando o sinal do celular não estava tão bom assim, né, quando passava ali num período do metrô, do trem que o sinal ia com Deus, o que eu fazia era abrir o bloco de notas e começar a fazer um monte de anotação. Então eu lembro, sei lá, de derivativos. Eu começava a anotar tudo que eu lembrava sobre derivativos. Quando eu chegava em casa, eu lia as anotações que eu tinha feito sem nenhum material de apoio. E aí eu entendia o que eu precisava estudar mais, quais os pontos que eu precisava me atentar. Eu começava a entender quais eram as lacunas que eu não havia lembrado sem o apoio do material de estudo. Essa técnica de estudo ativo é extremamente importante e é bom para você realmente se forçar a lembrar ali daquela informação
que muito provavelmente no seu cérebro ainda está na área de memória de curto prazo. Dessa maneira, eu também criei submetas. Funcionava assim. Vamos supor que hoje é dia 28/9 e eu quero fazer a prova daqui a um mês, dia 28/10. Para isso, até o dia 5/10, eu entendi que eu precisava ter terminado o módulo 1. E até o dia 7/10, 2 dias depois de terminar o módulo 1, eu precisava estar resolvendo as questões do módulo 1 com tranquilidade, sem aquela apreensão. E assim por diante. As submetas são muitíssimo importantes. Senão a gente passa a se assustar realmente. Lembra que eu falei que uma das primeiras etapas é marcar a prova? Se a gente só olha para a data final, para a data que a gente vai fazer a prova, a gente se assusta. Mas se a gente divide em submetas, fica tudo muito mais leve. E claro, isso ajuda o seu cérebro a direcionar esforços. E outra coisa também é que quando a gente só olha para a data final, a gente fica assustado. E o medo paralisa um pouco a gente. Com calendário, metas, submetas divididas, em datas, reserva de horários e tudo mais, eu fui para a etapa de avisar todas as pessoas ao meu redor a importância daquele processo de estudos para mim. No trabalho, no horário do almoço, ninguém conversava comigo. Em casa, enquanto eu estava estudando, ninguém ficava exigindo ou demandando atenção. Aos fins de semana, nenhum dos meus amigos insistia para eu sair com eles. O que eu fiz foi compartilhar com todos a necessidade de espaço nesse momento. No seu caso, converse com as pessoas que podem realmente te ajudar. E saiba, o processo de estudo pode mesmo ser meio solitário, mas pensa comigo, as certificações como CPA10, CPA20 e CEA não demandam tanto tempo de estudo como um CFP, por exemplo. Então confie em mim, esse processo passa rápido. Eu estudei todos os dias. Todo santo dia era dia de estudo. E no mínimo 2 horas por dia. Fins de semana eu não trabalhava, então eu aumentei a minha jornada de estudo nesses dias. Lembrando que o nosso foco atencional é limitado. Então 2 horas de estudo é o meu máximo. Então sempre fazia uma pausa a cada 2 horas de pelo menos 30 minutos. Nessa pausa, eu procurava não estimular muito meu cérebro, então eu não mexia no celular, eu simplesmente deixava o celular longe. O que eu fazia era levantar, brincar com meus cachorros, conversava com a minha mãe, comia alguma coisa gostosa, tentava limpar a mente sem gastar muita energia, direcionada. Então eu não falava sobre os estudos, eu dava risada, eu procurava realmente me distrair. Às vezes eu até ia lá, tomava um banho, ficava ali debaixo do chuveiro, relaxava e voltava a estudar. O intuito da pausa é você se desligar daquele assunto, mas sem se superestimular. Então, mexer no celular pode ser um pouco perigoso pelo excesso de dopamina que ele causa. Estudar todos os dias é importante, ou pelo menos o máximo de dias que você conseguir estudar ali de maneira consistente. Isso porque, para uma informação se tornar uma memória de longo prazo, é necessário revisitá-la com certa frequência. Não existe estudar hoje, aí depois estudar semana que vem, aí depois estudar na outra semana, começar hoje e estudar de novo daqui a 15 dias e achar que vai passar, porque não! Você precisa estudar todos os dias, precisa estar em contato com aquele assunto todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Pô, será que realmente você não tem tempo? E eu nem tô te confrontando, tá? Eu realmente tô pedindo pra você refletir sobre isso, sobre sua rotina. Porque sacrifícios são necessários nesse momento. E se você ir dormir um pouco mais tarde? E se você comer de maneira mais rápida? E se você, assim como eu, levar comida pro trabalho para economizar um pouco do tempo do seu almoço? Sabe uma coisa que pode estar tomando totalmente o seu tempo? Seu celular. Eu cuidei do meu ambiente físico e mental. Na Rede Vizinha tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Inclusive, se você não me segue, corre lá e faça isso agora. Cara, eu fiz tanta coisa que me ajudou, que vamos fazer o seguinte? Editor, bora fazer parte 2?